cumprir o que você planejou. Simples. Legal. O cara, vamos lá, o cara conseguiu organizar as contas dele, pagou as dívidas, ele chegou o último mês, a última parcelinha da dívida dele, pronto, eu tô livre. Ele chegou no mesmo patamar de alguém que tá começando a vida. O recomeçar normalmente mais legal do que o começar. Porque o recomeçar, você já deu as cabeçadas, já sabe que você Já não pode aprendeu, fazer. já. Você Já já tem tem o sabor, você já tem alguma coisa pra Verdade. temer, entendeu? O cara, quando é novinho, ele não tem memória. Mas o cara, quando já... Verdade. Né, ele já deu... Então, ele já sabe que é onde ele não pode ir. Então, isso é bacana. O recomeçar, às vezes, é mais fácil de trazer a disciplina. A experiência, a idade, né? É mais fácil. Então, assim, o recomeçar é mais legal. E aí, você tem que recomeçar, literalmente. Separa. Primeira coisa, quando a gente vai fazer uma análise, seja para uma pessoa física, seja uma empresa pequena, quando está começando um pequeno negócio, a análise, grosso modo, é a mesma. O quanto eu ganho, se existe variável nisso, seja um cara que é comissionado, um cara que é vendedor, que tem um salário fixo, um salário variável, você tem que fazer uma média. Se existe efeito sazonal nisso, o que é o efeito sazonal? Se eu trabalho com venda, por exemplo, um cara que é focado no agronegócio, a AgriShow, o cara bomba. Então, é um mês fora da curva. Ele não vai fazer o orçamento dele em cima de maio da AgriShow. Ele vai fazer em cima do mês ruim e não do mês bom. E esse é um grande erro dos empresários. Eles pegam um mês mediano para bom e fazem o orçamento. Não, cara, tu tem que fazer em cima do mês ruim. Porque se o mês for bom, você poupa. Se o mês for ruim, você se lasca. Entendeu? Então, o empresário, ele tem que pegar um mês ruim e fazer orçamento em cima do mês ruim. Porque se sobrar, você investe, você poupa, você faz investimentos, compra coisas, mas no mês ruim você paga as suas contas. Entendeu? Esse é um diferencial também. Faz a análise. Pega, põe no papel mesmo. Eu gosto muito de Excel, eu mexo com Excel. Tem aplicativos hoje que te ajudam, Guia Bolso, Mobius. Já usei Guia Bolso. Tá? Tem um monte de aplicativo gratuito que ajuda a fazer isso, tá? Não gosto de aplicativo, mas tem que ter o controle. E nossa, cara, não adianta. Nem com uma planilha. Uma planilha de Excel, um caderninho anotado em casa. Não importa como você vai fazer, desde que você faça, tá? E tem que ter a disciplina. Cara, por um tempo, você tem que anotar até quantas balas você compra. Nossa, cara, já fiz isso, hein? Por quê? Nossa. Porque aí você tem uma análise de onde é que tá vendo desperdício de recursos. Dinheiro sai no meio dos dedos e você não percebe. Vou comprar um negócio, R$10, você não vai fazer, mano. R$10 não. Mas se você comprar 20 vezes de R$10, já são 200. Aí tu ganha dos 2.000, você gastou 10% do seu salário sem perceber. Mas foi de 10 só. Sim, mas foi de 10 20 vezes. E aí, sai entre os dedos e você não percebe. Então, você tem que ter um controle rígido por um tempo, rígido mesmo. Chegar em casa, guardar os canhotinhos do cartão e anotar cada centavo. Porque aí você tem um diagnóstico. A saúde financeira, o saúde é porque nós temos que ter um diagnóstico. É a mesma coisa de você ir num médico e ter com uma dor de cabeça, você tem que ter um diagnóstico. De onde vem a dor de cabeça? No caso da finança, de onde está o desperdício, a falta de recurso, ou por onde ela sai. Você fez o diagnóstico, aí você traça o plano. Tenho que cortar supérfluo, tenho que cortar isso, não, eu tenho que investir. Mas, de modo geral, tem uma regra, que é uma média. Não serve para todo mundo, mas serve para a grande maioria. 50% do seu salário, você não pode ou não deveria ultrapassar 50% do seu salário líquido ou da sua renda, quem não é assalariado, empresário, com gastos fixos para sobrevivência. Água, luz, telefone, alimentação, transporte, aluguel ou financiamento, enfim. Para você viver, você não deveria extrapolar 50% do seu salário. Se você extrapola 50% do seu salário, já está com menos margem. Já está faltando fôlego aí, né? Outros 30% é para você viver. Ninguém é de ferro. E isso tem que estar no orçamento. Eu ganho R$3.000. R$900 você vai viver. Mas R$900 é muita coisa. Mas se você olhar naquele diagnóstico, você vai ver que pode ser que esteja gastando mais do que isso para viver. E aí tá o erro. E se tá gastando menos, é um alívio, porque você vai equilibrar, vai viver melhor. Vai viver com mais... vai ficar mais feliz, vai ter mais conforto na vida. Vai
poder sair para comer uma pizza, poder sair para comer um lanche, levar a esposa ou o marido, né, para um jantar, sabendo que você tem aquele orçamento. E 20% do seu salário, 50, 30 e 20, né? 20% é uma poupança. Ponto. Poupança não necessariamente a poupança em si, mas é uma reserva de recurso. Por que a gente faz essa divisão, tá? Existe uma coisa que chama-se reserva de emergência. Eu ia te perguntar, o que é reserva de emergência? O que é colchão de segurança? Cada um usa um termo. Eu uso o termo reserva de emergência no meu dia a dia. Reserva de emergência, o que é? Via de regra, você tem um padrão de vida, o seu padrão financeiro reflete o seu padrão de vida. O seu padrão financeiro te permite ter um carro de modelo X, uma casa de tamanho Y, isso é de acordo com o seu poder aquisitivo, ou deveria ser. Nesta análise, a gente pode chegar à conclusão de que você está fora de padrão, tá? Aqueles 50% ideal, você está em 90%. Você tem que reduzir, ou você tem que aumentar a renda, uma coisa ou outra. Mas, considerando que você esteja dentro de um padrão, via de regra, o que pode dar errado é proporcional, entenda bem, o que pode dar errado é proporcional ao seu salário. Nunca vai haver uma discrepância. Se você está dentro de um padrão, se você está dentro de um cenário confortável dentro dessa divisão, se der uma coisa de errado, o que pode ser? Bati o carro, tem que pagar uma franquia. Um problema dentário que eu não tenho convênio, vou precisar fazer uma cirurgia, 2, 3 mil reais. Então, assim, via de regra, isso está dentro de uma parcimônia com o que você ganha. Então, partindo desse princípio, nessa análise inicial, nós não identificamos nenhuma discrepância, nenhuma coisa muito fora da casinha, a sua reserva de emergência ela vai ser proporcional ao seu salário. Tem muitas teorias no mercado. A grande maioria fala-se de 3 a 6 meses. Ou seja, eu ganho 5 mil reais. Nesta análise, eu entendi que os 50, 30, 20 são praticáveis, que não tem ajustes a ser feito. Você tem que ter de 15 a 30 mil reais numa poupança, no sentido não literal, num dinheiro que esteja disponível para você, rápido. Se precisar no final de semana, você tira no caixa eletrônico, entendeu? A partir daí, você já tem o colchão necessário. Porque aí você imagina, fazendo essa conta, você sabe quanto você ganha. Se dá uma meleca, dá uma dor de barriga, estourou um cano na sua casa, 3 vezes o seu salário do mês não resolve aquele problema? Via de regra, sim. Um problema de saúde, 3 vezes não resolve? Então, quando você analisa, de 3 a 6 vezes, ok. Problema de desemprego. A grande maioria dos profissionais consegue se recolocar com salários parciais, pelo menos, em menos de 6 meses. É uma tendência. Tem gente que demora mais? Claro, mas a grande maioria consegue. Então, se você tem uma reserva de 6 meses, você tem 6 meses de salário seu para você procurar um novo emprego, uma recolocação com calma. Você não precisa aceitar a primeira coisa. Você pode primeiro descansar, porque ninguém é de ferro, e você pode ir com calma. Então, perceba que a segurança está no colchão. Está ali o que você tem. Se você tiver isso feito, você já está na frente de 90% da população. Porque 90% da população não tem essa ideia, essa noção técnica como chega aí. Tá?